Eu sou uma pessoa de crer nas pessoas, eu acredito muito nas pessoas. Eu sou nascido no interior, sou de Franca, então eu guardo muito essa coisa comigo de acreditar nas pessoas, de acreditar no que vai acontecer de bom. Eu digo que eu prefiro acreditar que o copo está meio cheio do que meio vazio. Eu me interessei por teatro ainda morando em Franca, que na época eu fazia teatro amador. E desde então eu sempre tive esse sonho de vir para uma cidade maior, de correr atrás de oportunidades para realizar esse sonho. Bom, não foi uma trajetória muito fácil, porque em Franca nós tínhamos a Mostra Nacional de Teatro e veio um grupo de Joinville ministrar uma aula. E eles se interessaram, gostaram do meu trabalho, era um grupo de teatro e dança, e eles me convidaram a trabalhar com eles em Joinville. E eu fui, né? Eu falei, vamos embora, pedi demissão do meu trabalho, que eu trabalhava como 80% da população de Franca, trabalhando numa fábrica de calçado, né? Aí enchi o saco do meu gerente, ele falou, não posso te mandar embora, eu não tenho motivo, eu preciso. Enfim, consegui e fui de mala e cuia para Joinville, que é onde eu acho que de fato começou essa trajetória profissional, como ator. E fazia dança também em Joinville, me aventurei pelo lado da dança também em Joinville, e a gente fazia espetáculo. Na época a gente estava com o espetáculo Quando as Máquinas Param, do Plínio Marcos, então a gente fazia por todo o interior de Santa Catarina. Então foi um período de experiências muito boas. E depois de um ano eu voltei a Franca, e estava lá uma companhia de espetáculos para criança, Scala Produções Artísticas. E como eu já havia tido essa experiência fora de casa, o pessoal do teatro me indicou para trabalhar com eles. E eu fiquei uma semana com eles trabalhando. Eles foram embora, o José Roberto Capraroli falou, eu te ligo, meu sócio vai te ligar para você encontrar com a gente em Curitiba. E todo mundo falando, ele te deu o golpe, ele não vai te pagar, ele queria que você trabalhasse uma semana de graça. E vem aquela coisa do acreditar nas pessoas. E numa sexta-feira o sócio dele me ligou, o Edson, olha, me encontra no terminal Tietê, no balcão de informações, que eu vou estar com a tua passagem para Curitiba. E fui, não tinha mala, eu falei, meu Deus, e agora? Eu acreditei, mas não me preparei. Um saco jeans, enfiei a roupa dentro, vim para São Paulo. E aí começa essa trajetória. Eu entrei na companhia trabalhando como técnico, que eu fazia som, mas nada como elaborado como o de hoje, né? Tecnologia de ponta. Eu trabalhava com a Akai, o gravador de rolo, aquela coisa toda. E depois de um ano ele me deu a oportunidade para trabalhar como ator, porque ele já sabia desse meu trabalho no Teatro Amador de Franca. Então eu trabalhei com ele de 89, viajando pelo Brasil, em 90 também, viajando. Em 91 a Scala Produções Artísticas ficou sócia do Teatro Paiol, que era do Dacete Bruno e do Paulo Goulart. E aí a gente veio ficar fixo em cartaz em São Paulo. Aí desde então as montagens dos espetáculos eram feitas no Teatro Paiol. O meu cunhado resolveu comprar um bar e eu falei, eu vou me afastar um pouco, te ajudar no bar, que vira um complemento de renda, entre aspas, né? Só que nessa época o teatro infantil passou por uma mudança muito grande, não se vendia tantos espetáculos, então a companhia acabou diminuindo as suas atividades e o que seria complemento de renda virou renda principal, que era o bar, né?
Aí eu fiquei no bar durante 2 anos e quando foi formar uma equipe técnica para o antigo teatro de dança, que funcionava no Teatro Itália, o Ricardo Leite, que era o coordenador da equipe, me convidou para integrar essa equipe. E já era administrado pela APA, esse teatro que era exclusivo para dança. E depois de 4 anos e meio, o teatro de dança fechou as portas e toda a equipe técnica foi remanejada aqui para o Sérgio Cardoso. E desde então eu estou aqui. Agora eu vou cair num velho clichê, mas é verdade. É a minha segunda casa, se não é a primeira, né? Porque nós passamos mais tempo aqui no trabalho do que em casa. E para mim isso é muito sagrado. Esse palco para mim é muito sagrado, é muito querido. Então eu costumo falar que as madeiras desse palco estão impregnadas com suor, lágrima de tanta gente boa, de tanta gente talentosa que já passou por aqui e que ainda passa. Então eu tenho um respeito eterno por esse palco. Saber contrapesar um cenário, saber contrapesar uma vara de luz, fazer o fechamento de caixa preta com perfeição, pernas, bambolina, rotunda. E eu acho que operar um espetáculo, ventar uma vara, às vezes o iluminador fala, não, eu quero a vara de luz 10 centímetros para trás, para mim vai fazer diferença. Tem que ventar essa vara, tem que dar um jeito dessa vara de luz estar 10 centímetros para trás. Em dias que não tem espetáculo, é mais manutenção de material, quando não existe no dia espetáculo. Então, o que acontece? Nós temos uma consciência de que, como o Sérgio Cardoso é gerido por uma OS, uma organização social, então ele é gerido por dinheiro público. Então, tudo que nós temos aqui foi comprado com dinheiro público. Então, é nossa responsabilidade cuidar, porque é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o dinheiro de todos. E a gente sabe que para você pegar um recurso do governo para comprar algo, é muito burocrático. Então a gente cuida o máximo possível para não ter gasto, ou então não ficar sem, porque o processo, às vezes, de licitações, aquela coisa toda, às vezes é muito lento. Então a gente procura cuidar do material. E em dias de espetáculo, nós chegamos, verificamos preset, verificamos se o cenário está tudo ok, ligamos o nosso quadro de luz, ligamos o nosso sistema de som, para que quando a companhia chegue esteja tudo pronto para que eles possam operar o espetáculo. O melhor, como eu já disse, é o convívio humano. E o pior é o convívio com o ego humano. Porque tem coisas que você conta até 10, você conta até 20, respira e segue o ritmo. Mas é difícil lidar com o ego. É a responsabilidade. Porque, assim, aqui nós não podemos nos esconder atrás de uma máquina. Se ocorrer um erro, é erro humano. Então, muitas vezes, a gente está manuseando um cenário que pesa 400 quilos, 500 quilos, e a gente nunca deve esquecer que lá embaixo tem uma pessoa. E que se você errar, você pode causar um acidente muito grave. Então, essa coisa da responsabilidade, você vem para a varanda, você não pode trazer um celular, você não pode se distrair. Você tem que estar o tempo todo no intercom, o tempo todo prestando atenção no espetáculo. Eu acho que essa parte me atrai e eu gosto muito disso. As nossas varas não são automáticas, mas quer saber, eu acho que para você operar um espetáculo, se você aperta um botão é muito automático. Então tem cenário que você tem uma velocidade para descer, tem uma velocidade para subir, aí o povo, a vara tal, desce rápido, aí você... E outra você vai acompanhando a música, você compõe o espetáculo.
o cenário subindo devagar, junto com a música, terminar, o cenário subir, sumir, junto com o fade-out da música. Então isso, eu acho que é a sensibilidade de quem está operando que faz isso. A vara automática, põe vara de luz, não é? Eu acho que precisa, o teatro precisa dessa sensibilidade em todas as operações. E eu acho que a maquinária é essencial. As pessoas não me avisaram que em época de ensaio, ou então em período de recesso, a gente não recebe salário. Então a gente está acostumado com aquela coisa do meio. Quando chega dezembro, janeiro, que na época de ensaio, não sei o quê, você fica sem dinheiro e às vezes você passa por alguma dificuldade. Tem muita estrela. Porque já chega, bracinho de fortinho, querendo mandar, eu vou subir na varanda que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei assim, não, você vai perguntar se você pode subir na varanda, você está na minha casa, é a minha varanda, então você vai subir quando for autorizado. Eu acho que precisa de mais escolas para formar técnico, principalmente técnico em maquinista e cenotécnico. Porque hoje tem várias escolas, nada contra, mas hoje todo mundo quer ser light designer, quer ser operador de som. Por quê? Eles falam, a maquinária é um serviço braçal. É claro que é um serviço braçal. Dependendo da montagem, a gente movimenta 3 toneladas aqui durante uma montagem em pesos de 15 quilos. Só que, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, é um serviço que exige muita atenção. E a gente tenta passar esse conhecimento no dia a dia para as pessoas que vêm aqui. O teatro, para mim, eu acho que é a forma de arte perfeita. O teatro educa, o teatro te dá cultura, o teatro aprimora o senso crítico. Tem um espetáculo franco-suíço, que é o Donca, que eu achei que foi um marco, foi um espetáculo maravilhoso, e que nós operamos esse espetáculo, né? Um lustre gigante feito de gelo, então para nós foi novidade. E para mim foi um marco pessoal. E coisas que aprendemos com eles, a gente tenta aplicar aqui no Sérgio Cardoso. Por exemplo, questão de segurança. Tem o tempo da técnica, tem o tempo dos artistas. Enquanto um artista está no palco, ensaiando ou passando um texto, não se desce uma vara de luz, não se desce uma vara de cenário. Então, ele tem um tempo pré-determinado e depois disso a técnica entra. E outro marco o musical New York, New York. Gente muito talentosa, uma equipe maravilhosa. Então, e grandes atores, né? Neila Torraca, José Maier, você vê grandes atrizes, Julia Lemert. Foi o meu primeiro musical aqui no Sérgio Cardoso e também, pela época, foi um espetáculo maravilhoso, foi um espetáculo que gerou um público excelente, toda a temporada, lotando. Então, aprendemos também com toda a equipe, porque era muita gente, era quase 50 pessoas na produção, entre técnica, artistas, no palco. Então, tudo isso é um aprendizado. Então, para mim, esses foram 2 espetáculos importantes. É como eu digo, a gente não trabalha diretamente, a gente ajuda as produções a preparar o espetáculo. Mas José Posse Neto, Sérgio Ferrara, que é um fofo, é uma figura gostosa de conversar com ele, os ensinamentos que ele passa, Daniel Alvim, que encerrou a temporada ontem aqui, enfim, Roberto Lage. Então, são grandes diretores que passam por aqui, grandes espetáculos. E a gente acaba tendo afinidade com todos eles. Teve tantos. O Donca deu muito trabalho, porque como tinha esse lustre gigante,
no primeiro ato ele ia derretendo, né, com as luzes, né? Aquilo ia derretendo, pingando no palco, né? E era uma correria para secar linóleo, secar tudo no intervalo de 15 minutos para começar o segundo ato e está tudo ok. Então foi trabalhoso, porém prazeroso. New York, nós operamos também, nós tivemos autorização para operar o espetáculo. Foi trabalhoso também, mas compensador. Na minha época de ator, eu acho que foi um infantil, A Galinha dos Ovos de Ouro. Por quê? Porque eu cheguei em São Paulo em 89. E com esse espetáculo, 5 anos depois, eu fui indicado ao Prêmio Mambembe como melhor ator de espetáculo infantil. Então, eu tenho um carinho muito grande na época que eu atuava, né? O mercado é muito fechado ainda, né? Porque tem muito técnico bom desempregado. As dificuldades que existem no mercado, não estou falando especificamente do Teatro Sérgio Cardoso de APA, estou falando no geral. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente vê por aí, vai operar uma luz, pega o sobrinho da atriz, vai operar um som, um amigo meu não está fazendo nada, ele é DJ, ele vem operar. Então essa é a dificuldade, a falta de consideração com a equipe técnica, que eu acho que é a base de tudo. Eu acho que se você vai montar um espetáculo, tem uma equipe técnica profissional, já está meio caminho andado. Eu já vi um artista sair do palco para brigar com o marido que estava se pegando com a outra na coxia. Então você fala, o quê? Isso realmente aconteceu? Aí você tenta contemporizar, você tenta chegar e calma, não é bem assim. Você tem que voltar para a cena na próxima música, aquela coisa toda. Aí respira, aí no fim acontece tudo bem. Aí no outro dia está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, faz de conta que não aconteceu nada e vida que segue. Aqui tem fantasmas. Um casal ensaiando um tango na sala Sérgio Cardoso e um senhor sentado na quarta fila assistindo. Eles não se importaram, porque ele não estava perturbando, ele só estava assistindo o ensaio. E a menina faz como eu diria, um rodopio, termina, eles viram para falar com o senhor já não estava mais lá. Então tem gente que já viu uma senhora de vermelho também tocando castanhola. Tem outras histórias. Mas eu acho que o teatro é tão cheio de energia, é tanta energia acumulada, né? É tanta alegria a energia de coisas conquistadas quanto de decepções. Né? É muito sonho realizado e também muita tristeza. Então é um misto de energia que eu acho que alguém já deve manipular isso, não que as pessoas estejam vendo coisas ou imaginam isso, mas eu acho que existe sim, porque é um local com muita energia acumulada. Ir ao teatro é como comparecer à vida, sem se comprometer. Carlos Drummond de Andrade. Aí eu estou cuidando das minhas plantas, aí eu estou cozinhando, estou fazendo meu pãozinho, eu faço a minha própria massa, faço sabão, que também é uma outra consciência, coisa de fritura eu vou deixar no óleo para não jogar no lixo, para não ir para rio, poluir mais ainda as nossas águas, né? Então eu uso esse óleo de fritura usado para fazer o sabão, os ensinamentos lá do interior. Não, nós fazemos em casa 2 vezes por semana. Claro, de vez em quando a gente compra um pãozinho francês, está passando, está na padaria, está na correria, a gente vai lá e compra. Mas normalmente a preferência aqui é fazer em casa. Cozinho com gordura de porco, a gente mesmo prepara a nossa gordura, compra o toucinho,
frita e guarda a gordura na geladeira e vai usando aos poucos. Então, o que a gente pode fazer em casa, a gente evita comprar. Embutido, linguiça, isso a gente faz em casa. Isso aqui é a nossas raízes que trouxemos lá do interior. O teatro me deu muita coisa, me deu e continua me dando muitas alegrias. E assim, uma coisa que o teatro não me deixa ter é vida social, né? Porque enquanto está todo mundo se divertindo, a gente está trabalhando. Então muita gente já nem convida mais para um churrasquinho no final de semana, já nem convida para uma cervejinha, porque sabe que a gente não vai. A gente nem te chama, nem vai perder tempo, porque sabe que você não vai. E, peraí, não é por falta de vontade, não. É porque é o meu trabalho e a maioria das pessoas já sabem, os meus amigos já sabem e hoje em dia já respeita isso, tranquilo. No fim de semana eu fui para Franca no casamento de uma sobrinha. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa parecia que estava parida, andava assim curvada, com dor, muitas dores. E Elizabeth, para ir ao médico, é uma coisa complicada. Nesses 15 dias que eu demorei para convencê-la a ir ao médico, ela perdeu 20 quilos. 15 dias. Chegamos no Hospital São Camilo, entramos pelo pronto-socorro, mesmo tendo um plano de saúde. Exames, ultrassom, enfim, raio-x. E ela, como tem fobia, coube a mim ficar me vestindo paramentado com aquelas roupas de chumbo, né, para ficar com ela, porque ela não ficava. Ainda mais naquelas máquinas que entra naquele túnel lá. Enfim, resultado. Saímos do Hospital São Camilo por volta de 10 da noite, com um diagnóstico de 10 centímetros de tecido tumorado no intestino. E eu liguei para o RH do Sérgio Cardoso, eles foram super solidários comigo. Faça o que tiver que fazer, se afaste o tempo que você tiver que se afastar, que não vai ter problema nenhum. E a coisa da fé vem. A senhora falou, fala para ela botar um copo d'água no quarto e pedir pelo padre Cícero e a doutora Rosa. Coincidência ou não, uma semana antes, o funcionário do meu cunhado tinha dado uma imagem pequena do padre Cícero para ela. Começam as coincidências. Fomos consultar um outro médico para ter uma segunda opinião, a mesma coisa. Aí ele falou, mas enquanto isso, consulte uma ginecologista aqui da clínica para ela te orientar melhor. Vamos marcar. Qual o nome? Doutora Rosa. A mesma que a outra pediu. Tá. Aí passou-se esse tempo, fizemos o exame, ela conseguiu terminar como eu diria, esses 21 dias que ela tinha que tomar a água dela lá. Conseguimos fazer, voltamos na doutora Andréia e sempre acreditando, sempre tendo muita fé. A doutora Andréia falou, não tem por que te operar, não tem mais nada aqui. Sumiu 12 centímetros de tecido. Então é uma coisa que eu falo em acreditar, em crer e esperar o melhor das pessoas. O teatro me ensinou a ter fé. A vida me ensinou a ter fé. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar.